Olá a todos vocês, nós da Raconto estamos muito emocionados de participar desse encontro com histórias, que só foi possível por causa dessa lei aqui embaixo. Nós estamos felizes porque, além de histórias, nós gostamos de histórias de heróis de verdade, pessoas que existiram, pessoas que existem, pessoas que inspiram e florescem todas as nossas artes e todas as nossas vontades. Não foi diferente para essa história, que é sobre o meu amigo Mário, o Mário de Andrade. O Mário de Andrade, ele era um menino, digamos assim, que se achava muito feio, muito estranho. E o Mário, ele nunca tinha visto o mar, até que ele teve a oportunidade. Levaram ele de trem até Santos para ver o mar. Quando ele viu, ele ficou tão impressionado, aquilo mexeu tanto com ele. Ai, como não pode ser diferente? Quando a gente é criança e nunca viu o mar, a gente fica impressionado com aquele vai e vem das ondas. O Mário estava achando maravilhoso, porque era diferente. Era diferente do verde dos quadros que ele via e era diferente das fotos, que eram em preto e branco. Então o mar, ele era azul. Ele ficou impressionado com isso. Quando ele voltou, ele começou a observar um mundo diferente. E ele foi crescendo, ele queria tocar piano, ele queria ser um musicista. Ai, quem sabe um maestro. E assim ele começou a estudar muito, porque ele dizia, já que eu sou meio assim maluquinho, meio estranho, é melhor que eu saiba fazer uma coisa assim muito bem feita. E ela vai ser a música. Foi assim até um tempo, quando o irmão dele morreu. E ele ficou tão machucado com isso, que as mãos começaram a tremer. Tremer tanto que ele só agora era professor de música. Ele preferia não se envolver tanto com a música desse jeito assim. Mas não pense você que ele parou de estudar. Ele estudava tudo que caísse no colo dele. Ele começou a estudar também sobre as coisas que aconteciam ao redor dele, as coisas sobre o Brasil. Ele foi crescendo, ganhou um emprego muito importante na música, mas continuou sendo professor. Foi aí que ele começou a pensar assim, acho que eu vou estudar alemão, e quem sabe quando eu estudar alemão eu vou conseguir entender mais sobre o universo que me permeia, porque ele adorava Bach, ele adorava as músicas, as óperas. Lá ele conheceu um escritor alemão que falava muito sobre o folclore brasileiro, sobre a cuca, sobre todos os bichos que ficam aí escondidos pela floresta, a iara, a mula sem cabeça. E olha só que engraçado, né? Ele descobriu o Brasil através do olhar de um alemão. Então ele começou a escrever sobre o Brasil e a pesquisar sobre todas as coisas do Nordeste. Quando ele era criança, depois que ele viu o mar, ele falava que queria viver em frente à praia do Nordeste, numa casinha. Ele ficou tão impressionado com isso. Mas ele continuou crescendo e aí, sabe o que ele fazia? Ele juntava todo o dinheirinho que ele tinha e começava a comprar obras de arte. O primeiro quadro que ele comprou era também sobre o mar. E o povo achava meio estranho, sabe? A pessoa na casa dele, a mãe dele, a tia Yaya, elas não gostavam muito disso não, mas ele adorava. Até um dia foi motivo de discussão, porque ele descobriu um escultor que se chama Victor Brecheret. E o Victor Brecheret fez um Jesus que era bem diferente, que tinha umas tranças. E ele adorou a escultura e comprou. Juntou dinheiro e comprou e levou para casa. A tia e a mãe dele não entenderam nada daquilo, acharam estranho, achavam que aquele menino estava mais maluquinho do que deveria, sempre assim maluquinho. Entre maluquices e outras ele ficava estudando, e inclusive foi o Brecheret que fez ele pensar sobre a Pauliceia Desvairada, que foi um livro que ele começou a escrever. Primeiro ele parou, pensou a respeito,
dessa cabeça de Cristo e pensou assim, eu acho que eu tô começando a ter umas ideias, e começou a colocar essas ideias no papel e saiu. Só que durante isso ele conheceu alguns outros artistas que estavam ali por São Paulo. Como ele não tinha muito dinheiro para pagar o bondinho, ele ia muito a pé, falava com estranhos na rua, ele fazia amizade com todo mundo, ele era um sujeito muito sorridente e usava uns óculos assim, ó. Assim foi que ele conheceu a Anita Mafaldi, conheceu outras pessoas, o Oswald de Andrade, que de Andrade não é parente. O Mário de Andrade não é parente do Oswald de Andrade. Eles eram amigos, porque um publicou um textinho que ele fez num jornal. Ai, gente, essa amizade rendeu tanto, mas tanto, que numa tal de semana de 22, ele foi lá para ler uns poemas com os amigos. A Anita Mafaldi, ela colocou uns quadros. A mulher de verde, nossa, as pessoas começaram a olhar. Até o moço que escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo não gostou nada disso. Falou muitas coisas ruins para Anita, que ficou muito chateada. Aliás, todos eles foram absurdamente vaiados. O Mário ficou arrasado. Mas não pense que ele parou por aí, porque essa semana rendeu muitas coisas a mais. E uma delas foi conhecer a musa inspiradora dele. Ai, a Anita Mafaldi estava lá presente, mas tinha uma menina que não estava presente. Menina não, tinha uma moça já. Era a Tarsila do Amaral. Eles se conheceram, os dois amavam música, ela também tocava piano e fizeram um casal perfeito. Uma história dessa com tanta inspiração deixa a gente florescer um pouquinho mais. E vocês? Vocês estão dispostos a criar um poema, a um quadro modernista, a criar uma música? Conta pra gente e participa mais desses encontros de histórias. Um beijo!